saber que você tá num relacionamento saudável? Na teoria é bem fácil, né? É uma relação onde tem carinho, respeito e liberdade equilibrada entre ambas as partes. Vendo assim, é muito fácil de identificar. Só que na prática, isso é bem diferente. Eu nunca tinha me envolvido tão profundamente com ninguém como aconteceu com Wellington. E no final disso tudo, eu só conseguia sentir culpa por não ter feito valer minha vontade. E o pior é que eu não conversava com ninguém sobre isso. Então, eu resolvi abafar esse sentimento. Nós temos o péssimo hábito de achar que sozinhos a gente consegue resolver tudo e que a gente não precisa de ninguém, não é? A verdade é que a gente precisa sim de uma pessoa para conversar, desabafar e até nos aconselhar. E principalmente uma pessoa que esteja fora da situação e encare as coisas de outra perspectiva. Abafar o sentimento e fingir que ele não tá ali não vai resolver os seus problemas. Muito pelo contrário. Muitas vezes esse pode ser o primeiro passo para um caminho, muitas vezes sem volta. Com o tempo, a dor foi aliviando. É estranho, né? Quando a gente sente uma dor física, muitas vezes a gente toma um remédio e essa dor pode passar. Mas e quando a dor tá num lugar inalcançável? Mas ninguém morre de amor. Você pode até achar que você vai, mas com o tempo a vida segue. E foi isso que aconteceu. Com o tempo a minha vida foi seguindo e o Wellington foi ficando num lugar doloroso do meu passado. Um lugar que eu enterrei e não tinha a menor intenção de desenterrar. Então eu foquei todas as minhas energias em outra coisa, no trabalho. Estar solteiro, ao contrário do que todo mundo pensa, não é o fim do mundo. Muito pelo contrário, pode ser libertador se você encarar da forma certa. Afinal, você vai estar na melhor companhia que poderia ter, você mesma. Isso deveria ser valorizado. Eu fiquei quase 2 anos solteira. Não é que eu não tivesse nenhum paquerinha ali no meio do caminho, né? Mas ninguém que me fizesse ter interesse em entrar num relacionamento sério de novo. E tava tudo fluindo muito bem. Mas é quando a gente menos espera que as coisas mais inesperadas acontecem. E foi assim que o Thiago apareceu na minha vida. Na verdade, assim que ele reapareceu. Porque a gente se conheceu mesmo um pouquinho depois que eu terminei com o Wellington. Adivinhem onde? Numa festa. Pois é, a gente se conheceu na festa, trocou olhares, eu me interessei bastante por ele, tanto que até adicionei ele no Facebook. Mas eu não mandei mensagem, porque a gente aprende com os nossos erros. Eu soube que ele até pediu meu telefone para um amigo em comum, mas nunca entrou em contato. Depois de um tempo, sumiu das redes sociais e ficou por isso mesmo. Até que um belo dia, ele me mandou uma mensagem. Oi, Daniela, tudo bem? Você não deve se lembrar de mim. Eu sou o Thiago. A gente se conheceu naquela festa há uns 2 anos atrás. Como vão as coisas? É claro que eu lembrava dele, né, gente? Mas eu fiz a sonsa e fingi que não. Até porque eu tava com o pé um pouco atrás. Eu sei lá, sabe? Depois de tanto tempo sem interação, por que ele me mandou uma mensagem? Bom, a única forma de responder essa pergunta era respondendo a mensagem dele. Oi, Thiago. Claro, lembro sim de você. Nossa, quanto tempo! As coisas andam bem por aqui. E aí, como estão? Nós nunca tínhamos de fato conversado, mas apesar das nossas diferenças, a gente até que se deu bem. Ele tinha um jeito bastante agitado e eu, acredite se quiser, era bem na minha. A gente tinha vários objetivos em comum, mas um jeito bem diferente de encarar a vida. Mas no começo, apesar das diferenças, a gente meio que se encaixou e eu sentia que tinha encontrado uma pessoa legal. Completar metade da laranja, a tampa da panela. A gente sempre escuta isso quando tá falando de relacionamento, né? Uma pessoa que nos complete, mas a gente já não tá inteira sozinha. Eu gosto mais do termo transbordar, que significa que a pessoa que vai entrar na sua vida só vai acrescentar naquilo que você já tem sozinha. E tudo aconteceu muito rápido depois daquilo. Em menos de 1 mês a gente estava namorando. E ele era uma pessoa incrível, encantadora, romântica, me fazia sentir a pessoa mais amada do mundo.
O começo do nosso relacionamento foi como um verdadeiro conto de fadas. E apesar dele ser 3 anos mais velho do que eu era a primeira namorada dele. E eu mesmo tendo namorado antes, não me sentia nem um pouco experiente sobre o assunto. Com o Wellington, apesar da gente ter ficado 1 ano junto, era tudo muito raso. Já com o Thiago, era tudo muito intenso. E a gente parecia que se conhecia de uma vida. Em pouco tempo, a gente conversava sobre tudo e não tinha medo de julgamento. Eu sentia que eu tinha encontrado a pessoa certa. Só que aí, depois de um tempo, algumas coisas começaram a me incomodar. Bom, o Thiago, ele tinha um jeito, como eu posso dizer, um pouco egocêntrico. Ele falava sobre as suas qualidades com muita felicidade, se gabava das suas conquistas na vida amorosa e eram constantes as vezes que ele falava que tinha perdido a oportunidade de namorar garotas incríveis e maravilhosas por imaturidade, mas que agora ele tinha encontrado a mulher da vida dele. Era isso que ele falava, que tinha encontrado a mulher da vida dele e justificava esse fato de falar sempre de outras meninas para que eu me sentisse especial e para eu ver como eu era especial para ele. Eu até achava bonitinho, admito, mas depois de um tempo isso começou a me tirar do sério. Fora que ele falava que era um cara bonito, que chamava atenção onde quer que ele passasse e que sempre que ele saía as meninas davam muito em cima dele. Mas eu não precisava me preocupar porque ele nunca ia me trair. Aqui não, era o que ele dizia. Tá falando da elite. E ao contrário do que eu fazia com o Wellington, me calando diante de qualquer situação, com o Thiago, quando alguma coisa me incomodava, eu chegava nele e conversava. Só que isso nunca era bem aceito, porque ele falava que eu nunca estava satisfeita com nada, por mais que ele fizesse de tudo pra gente dar certo. E aí, conforme o tempo foi passando, isso foi levando a gente a pequenas briguinhas. Após alguns meses, o namoro incrível que eu achava que eu estava tendo se transformou num verdadeiro caos. E alguma coisa tinha mudado dentro de mim. E eu passei a ter atitudes que eu nunca tinha tido antes. Como, por exemplo, me tornei uma namorada muito ciumenta. Eu não sei se isso foi fruto da minha falta de autoestima ou insegurança. Acho que a verdade é que foi uma mistura dos dois. Fato é que eu tinha muitos ciúmes e toda vez que ele saía sem mim, eu ficava morrendo de medo dele encontrar uma garota mais interessante do que eu. Então, eu sempre queria saber onde ele estava. E quando ele não me falava, eu ficava completamente fora de mim. Só que eu tinha vergonha disso. E por isso, acabei me afastando dos meus amigos. E ele, além de ficar bravo e dizer que eu tava sufocando ele, e eu sei que eu tava, ele também não me poupava. A verdade é que o cara incrível que eu achava que tava namorando começou a dar espaço para uma pessoa fria e distante. Mas a culpa era minha, né? O meu gênio tava estragando a nossa relação. A coisa virou uma bola de neve e eu não sabia mais o que fazer para resolver essa situação. Eu queria desesperadamente dar certo com ele, afinal de contas, ele era o amor da minha vida. Só que tudo que eu fazia para resolver as coisas piorava tudo. E por mais que eu tentasse conversar com ele, porque estava claro que ele queria terminar, sempre que eu tocava no assunto ele falava que não, era coisa da minha cabeça, que eu estava vendo por onde não tinha, mas logo em seguida ele se afastava e se tornava frio de novo. Aquilo me consumia de um jeito e não tinha conversa com ele. Parecia que só eu que queria resolver a situação, porque quando ele se cansava demais da minha obsessão por resolver as coisas, ele simplesmente desligava o celular e me deixava lá sem saber o que fazer. Até que no meio de uma briga, eu perdi a paciência e coloquei um ponto final nesse relacionamento. Só que isso não tornou nada mais fácil. Eu tava me sentindo culpada, afinal de contas, ele tava certo, né? Quem é que ia querer ficar com uma pessoa como eu? Passou quase uma semana que a gente tinha terminado e eu não tinha nenhuma notícia dele. Na verdade, a notícia que eu tive é que ele tava curtindo a vida muito bem com os amigos. Eu não esperava que ele viesse falar comigo e também não tinha a menor intenção de falar com ele.
Eu queria seguir minha vida em frente, porque tudo tinha virado um caos depois que eu comecei a namorar. E conforme foi passando o tempo, eu fui vendo como eu tinha deixado a minha vida de lado. Foi melhor assim, era o que eu falava pra mim na tentativa de uma hora acreditar nisso. Mas a verdade é que eu queria uma segunda chance pra fazer dar certo. E como se escutasse os meus pensamentos, ele me mandou uma mensagem. Oi, ela. Como você está? Eu sei que não deveria te mandar mensagem, sei que é melhor para os dois a gente ficar longe. Mas eu não consigo parar de pensar em você e de como o que temos é único. Algo que nunca mais vamos ter com ninguém. Eu sei que não deveria estar fazendo isso, mas eu quero ter a chance de te amar como eu te amava no começo, de fazer a gente dar certo dessa vez. Não sei, eu pensei muito nisso essa semana. Pensa sobre isso e se você achar que a gente não tem chance de ficar juntos, eu vou entender. Eu tava dividida. O meu coração dizia que era pra me voltar com o Thiago. Só que a minha razão dizia que se a coisa tinha chegado nesse ponto em tão pouco tempo, é que alguma coisa não tava certo. Mas aí eu ignorei completamente a minha razão e voltei com o Thiago. Amor, você fez a coisa certa. Eu te amo e vou fazer tudo para a gente dar certo dessa vez. Será?